Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Tema 20 do nosso estudo, Nisto Cremos, sobre as crenças fundamentais da Igreja Adventista. No tema 20, o tema de hoje, o sábado, um dia de adoração. Êxodo capítulo 20, dos versos 8 a 11, está escrito: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor Jeová teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor Jeová o dia de sábado e o santificou. Aleluia! Vamos analisar alguns pontos do mandamento do sábado. Primeiramente, porque explicando, que o sábado, não guardamos o sábado ou nenhum mandamento do Senhor para sermos salvos, porque eu já fui salvo, por isso eu guardo o sábado, aceito o seu sacrifício por mim e não vou mais continuar pecando, transgredindo o sábado. Eu também guardo o sábado porque é um mandamento. Deus, como Criador, ele deixou o próprio exemplo. E o próprio Jesus Cristo, quando veio aqui à Terra, ele não trabalhou o dia de sábado. Também não guardo o sábado por obrigação, mas por amor. Está escrito lá em João capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aleluia! O sábado é um dia alegre, um dia de honra. A palavra de Deus diz lá em Isaías: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor Jeová, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor Jeová o disse. Então há uma promessa de vida eterna e salvação para todos aqueles que guardam o sábado. Portanto, é um pedaço também da eternidade, dessa paz que temos em Jesus Cristo. Também não guardamos o sábado ficando à toa ou trancados dentro de casa, mas seguindo o exemplo de Jesus, fazendo bem ao próximo, porque Jesus disse: é lícito nos sábados fazer o bem. Também guardaremos o sábado durante toda a eternidade, como está escrito lá em Isaías capítulo 66, verso 23. E se vivemos aqui um preparo para o céu, obviamente que o sábado está incluído, a lei do céu, os 10 mandamentos que rege o governo de Deus perante todo o universo, também será guardado no céu, na nova Jerusalém, na nova terra. E eu guardo o sábado também porque foi um presente, foi dado pelo Criador para descanso e para maior conexão com Ele. Marcos 2, verso 27. Também porque o sábado, como diz, lá em Marcos também, capítulo 2, ele foi dado ao homem, não é dito que foi dado ao judeu. Não existia judeu quando Jesus instituiu o sábado na criação. Gênesis 2, verso 2. E o sábado é o dia do Senhor Jesus. Ele diz que é o Senhor do sábado. Ele não é o Senhor do domingo nem de nenhum outro dia, mas ele é o Senhor do sábado. Também guardo o sábado porque as pessoas ao redor precisam saber que o Senhor é quem me santifica, como está escrito lá em Ezequiel capítulo 20, verso 12. Guardarei os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor Jeová que os santifica. Então o sábado também é um sinal de santificação e um sinal de dependência de Deus. Quando paramos as nossas atividades, mostramos que confiamos em Deus para o sustento durante toda a semana e durante toda a nossa caminhada na terra.
No livro Testemunhos Seletos, no volume 3, está escrito: é intuito do Pai Celestial preservar entre os homens, mediante a observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte a Ele como o único Deus verdadeiro e pelo conhecimento dele possamos ter vida e paz. Aleluia! Devemos, portanto, ter consciência de que o sábado é um presente de Deus para todos nós. Trabalhamos 6 dias em um mundo cheio de agitação e estresse, mas temos o sábado não somente como dia de descanso físico, mas de descanso também espiritual, um dia exclusivo para adoração ao Criador, que nos lembra da sua existência, que nos lembra de onde viemos e para onde iremos. A palavra de Deus também diz lá em Daniel, no capítulo 7, a partir do verso 25, que um poder subiria e iria profanar a lei de Deus. Iria mudar os tempos e a lei de Deus. E coincidentemente, o sábado é um mandamento também do tempo, porque está relacionado às 24 horas de um dia. Interessante também que a Bíblia começa e termina ao pôr do sol. E hoje a igreja mudou, foi um tal de calendário gregoriano, e o dia passou a ser considerado início a partir da meia-noite, já para o cristão começar profanando o sábado. Mas nós comemoramos o sábado de pôr do sol a pôr do sol. O dia estabelecido de guarda é indiscutivelmente o sábado, E Jesus confirmou isso. Os apóstolos guardaram o sábado também, conforme o ensino de Jesus. Muitos dizem que Jesus não ensinou a guardar o sábado, mentira. Lá em Lucas, no capítulo 23, depois da crucificação de Cristo, você vai ver as mulheres descansando conforme o mandamento. Se assim não for, a Bíblia não diria isso, que elas descansaram conforme o mandamento, e nem muito menos elas descansariam se Jesus não tivesse ensinado. E também, quando Jesus fala lá em Mateus, capítulo 24, falando do fim dos tempos, ele falando da destruição de Jerusalém, ele disse que o povo orasse para que a fuga não se desse no sábado, ou seja, porque no sábado estariam todos reunidos adorando a Deus e seriam presas fáceis para os romanos. Falando um pouco dessa mudança que foi instituído no cristianismo consolidado no ano 364, no Concílio de Laodiceia, inclusive também falando da mudança da lei, se você pegar qualquer catecismo romano e qualquer Bíblia católica, você vai ver que os 10 mandamentos do catecismo não condiz com os 10 mandamentos da igreja, não com os 10 mandamentos da Bíblia. Portanto, a igreja católica tem seus 10 mandamentos, que é diferente dos mandamentos da Bíblia, e o mundo cristão hoje, os crentes guardam os mandamentos da igreja católica ao invés de guardar os mandamentos da Bíblia. No ano 155 aparece a primeira evidência da guarda do domingo, nos escritos de Justino Marte, que descreve reuniões de cristãos na manhã do dia do sol. Na realidade, não é uma evidência da guarda do domingo, mas de reuniões que foram feitas ali nas manhãs do dia do sol. Interessante também que os astrólogos eles já dedicavam homenagem ao sol no primeiro dia da semana. O povo em Babilônia guardava o primeiro dia da semana também como um dia santificado. Roma também, no ano 321, por exemplo, Constantino promulgou a primeira lei dominical, embora há mais de um século e meio, uma grande parte dos cristãos dizem que já guardava o domingo, mas não temos evidências históricas para isso. Porém, com o passar do tempo, realmente, como já foi dito, a Igreja Católica instituiu o domingo como dia de guarda. No estudo passado, nós vimos um pouco sobre alguns versos controversos, Na verdade, o verso não é controverso, mas as pessoas pegam esse verso para fazer controvérsia e dizer que não é mais para guardar o sábado. E a gente leu Colossenses 2, versos 16 e 17. Vamos ler de novo e também com Romanos 14, verso 5, que também é usado para dizer que não é mais para guardar o sábado. Colossenses 2, do verso 14 ao 17, está escrito: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principais e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas, figuras futuras, mas o corpo é Cristo. Ora, os sábados aqui, primeiramente a questão aqui é não julgar, certo? Pelo comer ou pelo beber, os dias de festa, lua nova, ou dos sábados, que eram também todo feriado, todo dia de descanso em Israel era chamado de sábado, assim como no Brasil é chamado de feriado, né? Portanto, não apenas o sábado semanal, mas os sábados festivos, e que há uma grande separação entre os sábados festivos e o sábado semanal. Primeiro porque Deus chama o sábado semanal de meu santo dia, e os sábados festivos Deus chama de os vossos sábados. Os sábados festivos eram sombras, porque aquelas festas todas que a gente vai relatar aqui, algumas delas, eles eram sombra daquilo que Jesus faria por nós na cruz, apontavam para Cristo. O sábado semanal não. O sábado semanal foi instituído na criação antes do pecado. Portanto, não é uma sombra, e sim um memorial da criação e um pedacinho da eternidade. Só quem guarda o sábado sabe como esse dia é abençoado e como nos dá descanso e nos faz realmente, é como se nós nos estivéssemos realmente dentro da eternidade, um pouco dentro da eternidade durante essas 24 horas. Em Romanos capítulo 14, verso 5 diz: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Outras versões diz que cada um tem a sua opinião bem definida. Primeiramente, Paulo não está em nenhum momento falando dos mandamentos de Deus, muito menos sobre o sábado. É impressionante quando você lê Romanos 14, 1 a 5, você percebe isso, e as pessoas tentam colocar a lei de Deus onde não está, né? Especialmente o sábado, para dizer que o sábado não é mais para ser guardado. A lei de Deus ela não ficou à mercê agora da opinião humana, mas são princípios eternos, né? A arca da aliança dos 10 mandamentos, ela está no céu, no santuário, no lugar santíssimo. E Apocalipse 11, verso 19, ao toque da última trombeta, mostra que a arca da aliança aparecerá no céu, a original, não a que Moisés fez aqui na terra, não a cópia de Moisés. E também o próprio Deus ele faz distinção, né? Como já foi dito, ele chama o sábado de meu santo dia. E o apóstolo João, em Apocalipse 1, ele relata no verso 10 que passou a receber as revelações do Apocalipse exatamente num dia de sábado. Ele fala: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E os hereges hoje tentam dizer que João está falando do domingo, mas na Bíblia você não vai ver João se referindo ao domingo de forma alguma como o dia do Senhor. Isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia. Então, falando desses versos, né, que as pessoas elas utilizam esses textos dando desculpas para não guardar mais o dia estabelecido por Deus, mas isso está totalmente fora da realidade, totalmente fora do assunto. E aí vamos citar aqui, por exemplo, alguns dias de festas, né, que Paulo fala. Algumas datas comemorativas, por exemplo, a Páscoa. Você encontra lá em Levítico, capítulo 23, essas festas. A festa da Páscoa. A festa das primícias, do Pentecostes, das trombetas, do dia da expiação e do tabernáculo. Você vai encontrar a Páscoa em Levítico, capítulo 23, verso 6. Vai encontrar as primícias lá também em Levítico, do 10 ao 12. Pentecostes, do 15, o 16 e o 20. As trombetas, versos 24 e 25. O dia da expiação, dos versos 27 ao 32. E a festa dos tabernáculos, do dia dos versos 34 ao 36 de Levítico 23. Também você verá na Bíblia, em João, capítulo 10, verso 22, a festa da dedicação, e em Esté, instituído lá em Esté pelo livramento do povo, a festa do Purim, Ester capítulo 9.
do verso 14 ao 26. A festa da Páscoa simbolizava a morte de Cristo, as das primícias, a ressurreição de Cristo. O Pentecoste, 1 Coríntios 15, verso 20. O Pentecoste, a vinda do Espírito Santo. As trombetas, a pregação final do Evangelho. O dia da expiação, o dia do início do juízo investigativo. E a festa dos tabernáculos, o poder de Deus em livrar, né? Ou o poder de Deus para o fim. Então essas festas simbolizavam aquilo que Cristo faria por nós. Ainda tem as festas da Lua Nova, Amós capítulo 8, verso 5, e Números 28, verso do 11 ao 14. Por isso está relatado lá em Colossenses, capítulo 2, e em Romanos 14, verso 1 ao 5, explicando, né, o que essas ordenanças foram cravadas na cruz, né? Eram ordenanças cerimoniais, dias cerimoniais que também eram chamados de sábado, né? Como já foi dito, os feriados atuais, como hoje, né, chamamos de feriado, o domingo de feriado porque é feriado, 1º de maio é feriado porque é feriado, né? 25 de dezembro feriado, todo feriado, todo dia comemorativo aqui é chamado de feriado, e lá em Israel era chamado de Shabbat, de sábado. Então o sábado semanal e o sábado cerimonial eram diferentes. O sábado semanal é o 7º dia da semana e não muda. Mas o sábado cerimonial, esse outro detalhe, ele tinha seus dias específicos. Por exemplo, 14 do primeiro mês, a Páscoa. Era um sábado ou um feriado que poderia cair num domingo, uma segunda, uma terça, como os feriados atuais. Ainda tem alguns bisonhos que tentam argumentar que os dias da criação foram grandes períodos de milhões de anos. Se assim fosse, Jesus estaria equivocado ao dizer que o sábado foi feito para o homem, né? E outra coisa que a Bíblia é clara em dizer: houve tarde e manhã o primeiro dia. Ele não diz houve milhões de anos o primeiro dia, né? Então é você querer desconsiderar a Bíblia. Isso é uma coisa lógica, né? O outro argumento histórico que temos a favor do sábado é exatamente a guarda do sábado como um período de 24 horas, como Jesus, quem guardou o sábado, seus seguidores, né? O próprio apóstolo Paulo, que tanto pegam textos distorcidos dele, que não falam do sábado, né? Ele guardou o sábado. Então, de geração em geração, o povo nunca duvidou que os dias da criação fossem dias literais, né? Se assim fosse, eles não guardariam o sábado. A Bíblia não diria: o próprio Deus, lembra-te do dia do sábado para o santificar. O relato de Gênesis é um relato incontestável da santificação do sábado, pois os dias foram literais. Assim, podemos guardar o sábado semanal que o próprio Deus guardou. O sábado é o memorial da criação e também o selo de Deus, como relatado em Ezequiel capítulo 20, verso 20. Este dia é indiscutivelmente o dia de adoração e guarda dos filhos de Deus. Devemos guardar este dia com amor e alegria, porque Deus já nos deu a salvação. Aleluia! Não se esqueça, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sábado eu creio. Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado. E no próximo tema, vamos estudar sobre o dízimo. Deus te abençoe. Amém.